Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao sábado, encerrando a 33ª semana do Tempo Comum, penúltima semana e, portanto, agora abrindo as portas para a última semana, reta final, final de tudo, de todo o ano litúrgico de 2023, desse Tempo Comum, aonde caminhamos com o Senhor, aprendendo com Ele, com Jesus, a cada um de nós a sermos filhos e filhas do Pai do céu, causando com a vida que levamos alegria, satisfação, prazer ao coração desse Pai. Observando Jesus, tudo que ele diz, ouvindo com atenção, tudo que ele faz, olhando com atenção, buscamos entender o que em nós está fora do tom, em desacordo, para acertarmos o passo. E agora, na reta final, a gente está meditando sobre o final da nossa vida, onde o nosso encontro com o Senhor se dará. E na linguagem dessa semana que estamos encerrando hoje, multiplicar os talentos que o Senhor nos concedeu é uma condição se queremos participar da sua alegria. Se queremos receber do Senhor as palavras ditas aos primeiros servos da parábola do domingo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu vou te dar muito. Venha participar da minha alegria. Se queremos participar da alegria do Senhor, multiplicar os talentos que Ele nos deu é condição. E ao longo da semana a gente foi meditando sobre como multiplicar os talentos e o que é que implica na nossa vida a luta para fazer, produzir aquilo que Deus nos entregou. Cantemos. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. O reino de Deus também será como um homem que está por viajar. Reúne seus servos ao seu redor e começa seus bens confiar. O servo que os 5 recebeu, outros 5 talentos lucrou. O que recebera os outros 2, fez o mesmo, mais 2 conquistou. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Mas quem recebera se foi, com receio o talento enterrou. Assim a esperança se terminou, é mais fácil fugir que arriscar. Na volta ao Senhor pediu então resultado dos bens que deixou. Aos 2 que em dobro fizeram render, recompensa maior confirmou. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Coitado de quem se omitiu, com receio de tudo perder. Até o que tinha o Senhor tirou, a confiança não quis merecer. A todo aquele que assumir e cumprir com amor sua missão,
A vida que tem se transformará em serviço de Deus para o irmão. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Amados irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje ao sábado, encerrando essa 33ª semana do Tempo Comum, que vem aí marcada pela parábola dos talentos. A segunda parábola, que no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que é parte do discurso escatológico que Jesus faz, que está ali nos capítulos 24 e 25, último discurso de Jesus, onde ele alerta os discípulos para a realidade do fim da nossa caminhada nesse mundo, do fim da nossa vida nesse tempo e automaticamente do nosso encontro com o Senhor. Viver essa vida sabendo que daqui a pouco ela vai terminar e que quando terminar, aquele que é o dono da vida vai retomar essa vida de volta e nós então nos apresentaremos ali dizendo o que vivemos, como vivemos, o que fizemos ao longo da vida é uma condição importante para a gente não errar o caminho que é proposto para nós. Sabendo que tudo que a gente faz aqui tem consequências depois daqui. Por isso a primeira parábola, domingo retrasado, começando o capítulo 25, Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 jovens. E a ideia do óleo que precisa existir para que a lâmpada se mantenha acesa para entrar na festa de casamento, para a qual fomos convidados, foi a tônica. O noivo chega, não se sabe a hora. Por isso ter óleo de reserva é fundamental. Porque na hora em que no meio da madrugada se ouvir o grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro,
Se não houver óleo para reabastecer a lâmpada, tentar dar um jeitinho ali na última hora pode ser uma jogada ruim, perigosa, e não dá certo. Porque pedir emprestado óleo não dá, já que o óleo é consequência da vida que se viveu. E a vida a gente não transfere nem empresta, cada um vive a sua. Ir comprar nos mercadores também não dá, porque o óleo comprado primeiro nasceu. E para entrar na festa, a lâmpada tem que estar acesa com o óleo que você conquistou, que você adquiriu com a vida que você levou. Comprar é muito fácil. Comprar é a técnica do mundo. Você não tem, você tendo dinheiro, você compra e vai embora. Não, com Deus não, é a vida vivida que conta. Outro problema é que no intervalo que você sai do lugar marcado e vai buscar, na última hora o noivo chega. E como o noivo é o principal, se ele chegou, quem está preparado entra com ele na festa, e ele estando no salão da festa, a porta se fecha. Quem chegou atrasado pode tentar uma terceira coisa? Pode bater na porta, mas se a porta está fechada, significa que quem não estava no seu lugar, preparado, é porque viveu uma vida fora da sintonia. Então não adianta bater e pedir, abre, Senhor, para nós, porque lá de dentro uma voz se fará ouvir dizendo, não conheço vocês. Fiquem atentos e vigilantes. Não sabem, vocês não sabem o dia nem a hora. 32º domingo, 32ª semana, meditamos aí. 33ª semana que encerramos hoje, a pergunta é, como que a gente enche a nossa lâmpada de óleo todo dia? Como que a gente tem óleo de reserva para não sermos pegos de calças curtas na hora que o Senhor chega? A segunda parábola que Jesus conta no capítulo 25 responde essa pergunta. A conhecida parábola dos talentos. O Senhor nos deu talentos, confiou a nós a sua riqueza. E confiou a nós a sua riqueza, e como aquele homem da parábola viajou, saiu fora. E agora é com a gente. Vamos ver o que a gente faz com os talentos que o Senhor nos deu. Há duas possibilidades. Trabalhar em cima deles, e se nós trabalharmos em cima dos talentos que foram dados a nós, do jeito que aquele que nos deu os talentos espera, a gente ganha. Quem ganhou 5, saiu, negociou, ganhou mais 5. Quem ganhou 2, saiu, negociou, ganhou mais 2. Mas se a gente não trabalha, a gente enterra o talento, porque a gente tem medo, porque a gente tem preguiça, porque a gente quer viver na vida cômoda, a gente quer passar pela vida na flauta, a gente está na vida passeio, sei lá o que você está vivendo aí. Não vai funcionar, porque um dia o Senhor volta. E quando volta, vai reunir os empregados para prestar contas. Se você trabalhou, você vai ter a palavra do Senhor que vai dizer, como disse aquele que tinha 5 que apresentou 10, aquele que tinha 2 apresentou 4. Servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, eu vou dar muito para vocês. Venham participar da minha alegria. Mas o outro vem com a desculpa esfarrapada, quer colocar a culpa de não ter multiplicado nas costas do Senhor. Ele imaginou que o Senhor fosse severo e afirmou, sei que o Senhor é um Senhor severo. O Senhor colhe onde o Senhor não planta, já está tudo ruim aqui. Porque o Senhor só colhe onde ele plantou, ele te deu talento. O Senhor ceifa onde o Senhor não semeou. Ele não, ele ceifa onde ele semeou, ele entregou talentos. Mas a sua preguiça, agora disfarçada de medo, qualquer coisa do tipo, te impediram de multiplicar os talentos. Você enterrou o talento, que é o mais fácil. E vive aí, ao Deus dará no mau sentido. Tá aqui o que te pertence, o que me pertence é isso não, meu querido. Isso aí tá menos. Porque eu te dei um talento lá no início da sua vida. Você tem quantos anos agora? O que você fez nesse tempo todo? O que você está fazendo nesse tempo todo? Nada? Nem colocar meu dinheiro no banco você colocou, nem você prestou? Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu era um senhor severo, que colhe onde não planto, ceifa onde não semeio? Você deveria pelo menos colocar no banco, mas nem você prestou. Por isso, tire o talento dele e entregue quem tem 10, porque quem tem será dado mais e será em abundância. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. Quanto a esse servo inútil, joga lá fora, na escuridão de haverá choro e ranger de dentes. Não é ameaça, é só para alertar a gente. No final do ano, né? Final do tempo comum, gritando aos nossos ouvidos que a nossa vida está chegando ao fim. O que você está vivendo? Acorda para Jesus, baby. Você está entendendo o negócio? É assim que é. Se movimenta. Seja como a mulher dos provérbios, primeira leitura, domingo, 31. Ativa, proativa, serviçal, que vive a vida em função do bem-estar dos outros. Se deixe guiar pela sabedoria.
32º domingo, deixa a sabedoria gerar a prudência perfeita na sua vida para você escolher o que serve, para você se calçar para esse futuro que daqui a pouco chega, do seu encontro com o Senhor. Começa a viver como filhos da luz, 1 Tessalonicenses 5, leitura de domingo, segunda leitura. Você não é das trevas, da escuridão. Pare de viver como quem vive nas trevas. Vai viver como filhos da luz, como filho da luz. É disso que importa. E assim a gente começou nossa caminhada essa semana. Domingo. E na segunda-feira, a gente começou a meditar o livro dos Macabeus. Primeiro e segundo livro dos Macabeus. Tivemos leituras ao longo da semana de um e de outro livro. Esse livro importantíssimo, escrito ali, né? Na primeira metade do século II a.C., por volta dos anos 167, mais ou menos, quando esse rei Antíoco Epifânio IV, né? Ou Epífanes, tomou o poder, né? Foi dado a ele o poder sobre a região onde o povo de Deus habitava, e ele, de maneira cruel, começa um trabalho de anulação da cultura judaica, da religião judaica, do culto a Javé, exigindo que todo mundo vivesse como os gregos viviam, adorando vários deuses, deixando Javé de lado, abolindo a lei, as regras da lei, e para que o seu intento tivesse sucesso, primeiro ele oferece benefícios, glórias, prestígios. Ele chama as lideranças do povo e começa a tentar seduzir as lideranças por aquilo que o governo pode oferecer, de honrarias, de grandezas, de reconhecimentos. Não aceitando isso, ele vem com o poder para oprimir, para torturar, para matar. Muita gente adere, porque é proveitoso, muita gente adere por medo das consequências, mas o livro dos Macabeus, os dois livros vão mostrar que há sempre um grupo que resiste. Homens e mulheres valorosos, que na experiência verdadeira feita com Deus não sucumbem. Tem clareza, né, de que não vale a pena trocar a eternidade, que é para sempre, por um par de anos aqui, que mais cedo ou mais tarde vão acabar. Jesus, mais tarde no Evangelho, vai dizer aquilo que é a marca dos Macabeus. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode fazer mais nada que isso. Até porque o corpo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Maior temor para com aquele que, além de matar o corpo, ainda pode fazer a alma perder-se no inferno. Essa clareza, esses grupos resistentes, as pessoas que resistem, né, descritas nos livros dos Macabeus, vivem plenamente e são modelos para nós nessa penúltima semana. Mostram como a gente multiplica os talentos. A gente multiplica os talentos resistindo ao mundo, a tudo aquilo que no mundo se opõe a Deus, que não tem apego nenhum a nada que é próprio desse mundo, inclusive a própria vida que passa. Mas para manter fidelidade a Deus e a sua palavra, em vista da promessa que ele faz, vale a pena entregar tudo, inclusive a vida, para não se tornar mais um no mundo. O crente não é mais um. O crente tem de fazer a diferença pela vida que leva. É disso que se trata. É por isso que na segunda-feira nós tivemos ali primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, né, mostrando como que esse Antíoco Epifânio IV, ele subindo ao poder, ele vai tacar o terror, vai meter o louco, literalmente, na linguagem de hoje, para fazer com que todos aceitem e vivam de acordo agora com a nova lei. Mas a família dos Macabeus não vai fazer isso, né? Não vai aceitar. Antíoco Epífanes IV vai tomar Jerusalém, vai construir ginásios próprios da cultura grega, vai profanar o templo, colocando sobre o altar a imagem da abominação da desolação, vai perseguir, né? Mas a leitura terminava dizendo que muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros que eles estavam exigindo. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos.
E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Começa a saga, né? O evangelho da segunda-feira foi de São Lucas, capítulo 18, 35, 43. O encontro de Jesus com aquele cego, né? E Jesus que mostra que veio exatamente para aqueles que estão sendo jogados fora, oprimidos, excluídos, como aquele cego. Aquele cego que mostrou acreditar em Jesus, que não abaixou a cabeça para a multidão, que mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto. E diante da resistência do cego, como a resistência lá do livro dos Macabeus, acabou sendo curado e salvo. Vai em paz, a tua fé te salvou. Na terça-feira, nós tivemos a leitura do segundo livro de Macabeus 6, a grande história do Eleazar, o mestre da lei, né? Idade avançada, líder, reconhecido pela comunidade, que o rei grego tenta seduzir com lisonjas, com tudo, mas ele não aceita. E não aceitando, foi vítima da tortura e da morte cruel. Mas ele preferiu morrer, ele que já tinha 90 anos, vividos em sintonia com a vontade de Deus, não iria se corromper agora no final, sendo um mau exemplo, enganando, né? Porque a proposta dos gregos era que ele fingisse comer carne de porco. Mas a carne que ele estaria comendo era outra. Ele falou assim, não, mas assim, diante de Deus não tem fingimento. Deus sabe que eu estou fingindo. O que eu vou passar de mensagem para aqueles que acreditam em mim é que se pode comer carne de porco. A verdade é que importa. Eu não vou fingir para manter um pouco mais de vida, que daqui a pouco vai acabar mesmo, já estou com 90 anos. E foi morto de maneira cruel. O evangelho da terça-feira, nós tivemos ali Lucas 19, 1 a 10, a história de Zaqueu. Jesus que vai ao encontro de Zaqueu. Jesus que fala, desce daí porque hoje eu vou ficar na sua casa. E o amor de Jesus para com Zaqueu, o amor que fez Jesus tomar a iniciativa, ir ao encontro, sair, ir lá debaixo daquela árvore. Zaqueu nem chamou Jesus diferente do cego da segunda, mas Jesus sentiu que o coração de Zaqueu estava pronto, né? E se ele fosse da direção e amasse Zaqueu como Zaqueu era, ladrão, chefe dos ladrões, Zaqueu se converteria e se converteu. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu ficou pobre. E Jesus vai falar, hoje a salvação entrou nessa casa. É assim que se multiplica talentos. Você multiplica talentos devolvendo, entregando, se colocando a serviço com tudo que você é e possui, reconhecendo que é obra e graça de Deus, para com aqueles que precisam. Essa é a sacada que a gente tem que ter. Caminhamos e na quarta-feira, lembrando que na terça-feira nós tivemos também a festa, na memória da apresentação no templo, né, a apresentação de Nossa Senhora, né? E ali também o Evangelho de São Mateus 12 foi importante, porque mostrou como que a gente precisa, né, ouvir, acolher, guardar e praticar a palavra, se queremos ser irmãos, mãe de Jesus, pertencer à família de Jesus. Na quarta-feira, a primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, 7, 1 a 20, depois 20 a 31, mostrou a saga daquela família, aquela mãe com seus filhos, que também, como feito a Eleazar na terça-feira, foi primeiro tentada a aderir ao Império Grego com as lisonjas que estavam sendo oferecidas aos filhos. Mas a família resiste. Até o caçula. A estratégia do Império é terrível, cruel, vai matando os filhos na frente da mãe, para ver se a mãe volta atrás. Mas a mãe não. Quando tem o último filho caçula, ela fala em hebraico para o filho resistir. Ela não sabe como aquele filho foi parar no ventre dela. O filho é de Deus. Então ela sabe que se for fiel a Deus até o fim, Deus, que deu a vida a ele no primeiro momento, vai dar no segundo momento. E toda a família resistente morre, mas não sucumbe. É assim que se multiplicam os talentos. O evangelho naquele dia foi o evangelho de São Lucas 19, 11 a 28, que contou na versão de São Lucas a parábola dos talentos, né? A mesma parábola que ouvimos no domingo na versão de Mateus, Lucas repetiu do seu jeito na quarta-feira, falando que o Senhor entrega talentos e tem que multiplicar.
não multiplicou, dá ruim no final. Não tem desculpa para não multiplicar aquilo que Deus nos deu. Na quinta-feira, nós seguimos. A primeira leitura voltou a ser do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, 15 a 29, aonde temos mais uma vez a tortura, a perseguição, né, dos delegados do rei Antíoco Epífanes IV, que vai lá pedir agora à família de Matatias que ofereça sacrifícios, né? E eles não aceitam. Oferecem honrarias, tudo que o império tem para aguçar, né, o espírito menos avisado, glórias, poder, riqueza, ouro, prata, mas essa família não aceita. E se enfurece diante das investidas dos gregos. Um judeu que se apresenta para oferecer o sacrifício que os gregos pediam é morto. Matam o delegado do rei e começa um movimento de resistência, fogem para as montanhas, convidando aqueles que quisessem ser fiéis à aliança que seguissem com eles, que eles iam ser fiéis até o fim. O evangelho naquele dia, Lucas 19, 41 a 44, o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Deus que visitou a cidade, mas a cidade estava cega. A cidade que Deus escolheu para ser sua morada se transformou, né, num antro onde as pessoas usavam o nome de Deus em benefício próprio. E Jesus faz um lamento, né, sobre aquela cidade, dizendo: se a cidade soubesse quem é que pode trazer a paz, ele. Mas a cidade está cega, não consegue enxergar. E Jesus anuncia, né, por conta dessa cegueira, a destruição da cidade. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque a cidade cega não reconheceu o momento em que Deus a visitou na pessoa de Jesus. Caminhamos e chegamos ontem, sexta-feira, primeira leitura do primeiro Macabeus 4, 36 a 37, depois 52 a 59, a vitória dos Macabeus, né? Que tomam novamente Jerusalém, que destrói o altar que tinha sido profanado na segunda-feira, reconstrói o altar e reconsagra o templo numa festa que deve ser celebrada todos os anos durante 8 dias consecutivos, para mostrar o poder de Deus que no final sempre vence, né? O evangelho, por sua vez, ontem, Lucas 19, 45 a 48, a fúria de Jesus, quando percebe que o templo, casa de Deus, se transformou num covil de ladrões, e a expulsão de todos os vendilhões do templo, exigindo que o templo voltasse a ser aquilo que foi construído para ser, uma casa de oração, de encontro com o Senhor verdadeiramente, para que as vidas sejam transformadas. E é nessa toada que a gente chega hoje, né? Hoje, sábado, encerrando essa 33ª semana do tempo comum. E a palavra hoje segue essa mesma linha, né? Palavra hoje, primeira leitura, 1 Macabeus 6, 1 a 13, né? Um dos relatos da triste morte, do triste fim desse Antíoco Epifânio IV, ou Epífanes. Esse rei que fez e aconteceu, que tacou o terror, que meteu o louco, que tentou de todas as formas anular o culto a Javé, mas que agora, no final da sua vida, reconhece que perdeu o Playboy. Na sua ânsia e na sua sede de dominar tudo e todos, vai querer invadir uma cidade que ele sabe que tem muitas riquezas, mas vai dar com os burros na água. Essa cidade vai se antecipar e, sabendo do projeto de Antíoco, vai se calçar. E quando Antíoco chega com as suas tropas, a cidade está armada. E ele perde essa batalha. No mesmo momento, ele tem a notícia que Jerusalém também foi retomada, a leitura de ontem. Que a imagem da abominação que ele colocou sobre o altar em Jerusalém foi destruída, que o altar foi destruído, o novo foi construído. E o templo foi reconsagrado. Que em Jerusalém as tropas dele perdeu também. E ele caiu numa profunda angústia, melancolia, tristeza. Poderíamos falar na linguagem de hoje, depressão. O que ele fez da vida dele?
Toda uma vida marcada pelo desejo de fama, de grandeza, de riqueza, de poder, e que termina desse jeito trágico, frio, só, sem nada nem ninguém. Quantos amigos ele tinha quando ele tinha poder, quando ele mandava e desmandava e tacava o terror. Agora estava ali derrotado sozinho, mostrando o que é a vida e fazendo a gente pensar nessa reta final do ano. O que é a vida? O que vale a pena na vida? Quando a gente está novo, forte, vigoroso, com uma vida toda pela frente, como a gente diz, o que é uma grande ilusão, a gente faz e acontece, sem pensar no amanhã. Mas o amanhã chega. Esse amanhã definitivo, né? Esse amanhã do encontro com o Senhor. E quando o amanhã chega, a gente olha para trás. E a pergunta é: o que a gente enxerga na nossa vida quando a gente olha para trás? Fizemos as apostas corretas? Escolhemos o correto? Ou fizemos tudo errado? Como vai reconhecer Antíoco Epífanes IV. E a solidão, a angústia, a melancolia, a depressão tomam conta de nós. O que a gente está fazendo? Né? Então, uma leitura lamentável, mas que é muito interessante, porque mostra o fim daqueles que lutam uma vida inteira, mas na oposição a Deus. Não é um fim agradável, nem aqui e nem para aquilo que está reservado depois daqui. Então diz a leitura hoje, Macabeus, 1 Macabeus 6, 1 a 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foram o primeiro a reinar entre os gregos. Aí o olho de Antíoco cresceu, né? Olho grande. Quero aquilo lá para mim. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade, para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas para a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga, né? As tropas lá dos Macabeus. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que na segunda-feira Antíoco fez colocar no altar do templo em Jerusalém, que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, olha aí. E tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei? E em que ondas enormes me debato? Tá vendo? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Matou muita gente essa semana, Eleazar, a mãe com os filhos, né? Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Olha que lamento, que deprimente, né? Uma vida de glórias, de sucesso. O problema é que aos olhos do mundo. Glórias e sucesso aos olhos do mundo geram angústia, dor e sofrimento no final. É você que decide aí. A palavra não é para apavorar, é para alertar. Porque nós que estamos aqui podemos mudar a direção da nossa vida, basta a gente querer. E é isso que Deus espera. Que reconhecendo que às vezes a gente está na direção errada, a gente se volte para Ele enquanto a gente tem tempo. E a reta final do ano e do tempo comum na igreja servem para alertar a gente.
O salmo de resposta à leitura, o salmo 9. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Olha aí. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram. Repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos seus pés. Olha Antíoco na primeira leitura. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. 1 Macabeus, capítulo 6, né? Primeira leitura de hoje, 1 a 13, respondida pelo Salmo 9, nos preparam para o Evangelho. Lucas 20, 27 a 40, a controvérsia entre os saduceus e Jesus sobre a ressurreição dos mortos. Será que existe vida além da morte? Ou a morte acaba com tudo? Os saduceus não acreditam na vida além da morte. E não acreditar na ressurreição é um passaporte para que eles façam tudo o que eles fazem. Explorar, enriquecer, acumular, não considerar o outro, já que a vida vai acabar na morte mesmo. Agora, acreditar na ressurreição muda tudo, né, gente? Porque se eu acredito que a morte não acaba com a vida, mas a vida se transforma com a morte na vida que de fato Deus pensou para nós. E que, para eu viver a vida que Deus pensou para mim, enquanto eu estou caminhando aqui, eu tenho que viver em sintonia com Ele, muda tudo. Porque aí eu não vou ser como saduceu, egoísta, displicente com a vida dos outros. Buscar só acumular à custa da dor e do sofrimento dos irmãos e irmãs. Não, eu vou mudar. Então, hoje, esses saduceus, esse grupo religioso, político da época de Jesus, que não acreditava na ressurreição, né? E nem deveria acreditar, porque os saduceus eram, na maioria, grandes proprietários de terra, né? Latifundiários ricos, que não queriam partilhar nada. Então, acreditar na ressurreição teria de mudar de vida, e eles não querem mudar. Eles querem confiar nas riquezas deles. E quem coloca sua confiança nas riquezas e nos poderes desse mundo não acredita na vida depois daqui. Porque se acreditassem, viveriam de outra forma. Haja visto Antíoco Epífanes IV da primeira leitura hoje. Então eles vão propor a Jesus uma espécie de charada, né? Eles vão contar uma história e dessa história no final vão dizer, bom, se existe ressurreição dos mortos, como que fica isso aqui? E a história daquela mulher que se casa, o primeiro marido não deixa filhos e de acordo com a lei do levirato, do cunhado, dada por Moisés, se um homem morresse sem deixar descendentes, se tivesse irmão em possibilidade de se casar, esse irmão deveria tomar a esposa do morto e tentar suscitar um descendente que seria descendente do falecido, não do filho em questão. E assim havia uma mulher e 7 irmãos. E ela foi se casando com todos eles que não deixando filhos, né? Nenhum deles, até que o último morreu, no final morreu a mulher também. E a pergunta, né, capciosa que os saduceus fazem é, bom, se existe ressurreição dos mortos, depois que todo mundo ressuscitar, essa mulher será mulher de quem? Já que ela foi mulher dos 7 irmãos, de todos os irmãos. Ou ela vai montar um harém e vai ser mulher de todos. E Jesus vai olhar a cara daqueles saduceus, depois de contar essa história capciosa, e vai fazer o papo reto acontecer. E vai dizer que eles estão muito enganados. Que a ressurreição que Deus concederá não é uma ressurreição para a gente viver novamente a vida que a gente vive aqui. Se for para morrer e ressuscitar para viver igual aqui de novo, não vale a pena. Não precisa morrer. A morte é para pôr fim a tudo aquilo que se vive aqui. Inclusive o casamento, que é uma realidade desse mundo. Sem diminuir o matrimônio, é claro. Mas o matrimônio é uma realidade desse mundo. Aqueles que forem dignos da ressurreição não vão ressuscitar para viver igual aqui. Darem continuidade à vida tal qual aqui não. A morte interrompe esse ciclo. E aqueles que forem dignos da ressurreição viverão a vida própria de Deus. Uma vida que não se entrega a um e a outro somente, mas uma vida onde o amor é pleno e faz com que nós nos relacionemos igualmente com todos, em todas as direções. Assim como Deus é tudo em todos, nós seremos tudo para todos, literalmente. Ninguém se casa e ninguém se dá em casamento.
A vida será semelhante à vida dos anjos, aonde só o amor verdadeiro que procede de Deus vai movimentar essas vidas. Então, é uma ilusão pensar, vai dizer Jesus, que a ressurreição dos mortos acontece para que as coisas voltem a ser como eram aqui. Não vai haver mais isso. No reino dos céus não serei padre. Serei um irmão. Olha que bonito. Eu acho bonito isso. Não tem mais pai, mãe, filhos, patrão, empregado, senhores e servos, maridos e mulheres. Não. Seremos todos iguais. É esse o papel da igreja. A igreja é uma experiência que a gente faz de igualdade nas diferenças que temos. Por isso ela tem que ser um espaço onde essa experiência de céu seja vivida a cada dia. E é tão difícil isso que a gente gosta dessas hierarquias, né? Dessas separações. Sobretudo quem está em cima. Os que estão em cima tem uma dificuldade de ser igual, né? Descer do pedestal. Mas se a gente não descer, a vida no céu, que é de igualdade, vai dar ruim para nós. Então a gente encerra, né, essa 33ª semana com essa palavra. Depois, quem quiser ler o Evangelho literalmente, né, faça, medite, mas a ideia é essa. Terminamos com chave de ouro essa 33ª semana, já nos preparando para a festa que celebraremos amanhã, né? Onde a terceira parábola do capítulo 25 de Mateus vai ser contada, o juízo final. E vai deixar muito claro isso. É a vida vivida para os outros, sintonizada com a dor e o sofrimento dos outros, que vai garantir para nós essa vida nova que Deus tem para nos oferecer. Tomara a Deus que essa caminhada que a gente está fazendo tenha despertado em nós, nos nossos corações, esse desejo, essa vontade de adequar a vida que a gente leva àquilo que Deus espera. Na certeza que daqui a pouco, quando esse tempo passar para nós, a vida em Deus será de fato plena para cada um. Que Deus nos ajude, assim seja. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, fiquem em paz, depois em paz saiam, para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser, para abrirmos com a igreja a última semana do tempo comum e do ano litúrgico.